Galera, onde a gente parou? A gente parou em controle de medicamentos. O que é controle de medicamentos? Controle de medicamentos tem a ver com o que você vai fazer ali para poder controlar toda a parte de medicamentos. O atendente de farmácia, ele tem por obrigação cuidar dos medicamentos. Então a gente tem que saber, por exemplo, que alguns medicamentos ficam dentro do armário, que é o armário de controlados. Então lá dentro vão estar os medicamentos, né, que são psicotrópicos, que são medicamentos controlados, onde lá vai ter tarja preta, tarja vermelha, que precisam ficar dentro do armário, não podem, em hipótese nenhuma, ficar fora do armário. Se porventura ocorrer de ter alguma venda, você tira ele do armário com a chave. Se porventura a venda não foi efetuada, você volta ele para o armário. Isso aqui é importantíssimo, ele nunca pode ficar no balcão sendo um medicamento controlado. Outro controle de medicamento que você vai fazer, quando você for atendente de farmácia, você vai ter uma seção de medicamentos na qual você vai ser responsável. Nessa seção, você é responsável pela limpeza da prateleira daquela seção e retirar os medicamentos pré-vencidos e os vencidos. O certo é que não vença na prateleira. Então você tem que tirar os pré-vencidos de 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 ano, depende da metodologia da loja. Isso é importantíssimo para que não haja o vencimento dos medicamentos. Então você vai pegá-los e colocar em um local onde esteja uma estratégia para ele, que seja 50% de desconto, que seja um foco maior, numa ponta de gôndola, alguma coisa do tipo. Isso aí depende muito da estratégia da loja. Porém, esse controle de medicamentos é feito por você. Então, e os controlados, os próprios, esses daí são controlados pelo farmacêutico da loja. Então, ele que fica responsável pela limpeza, pela retirar os pré-vencidos. E os pré-vencidos não podem ficar expostos porque são medicamentos controlados, né? Assim como os antibióticos. Existem também medicamentos termolábeis, como por exemplo a Regencel pomada, a Ozempic, a Tobrex pomada, que são medicamentos que tem que ficar numa temperatura menor e tem que ficar dentro da geladeira. Tá bom? Então, basicamente, controle de medicamentos, o que faz o atendente de farmácia? Se não houver esse controle, você tem vencimento na loja. E esse vencimento ele pode acarretar N problemas. Tá? Vencimentos, isso é prejuízo para a empresa. E também, se tiver alguma fiscalização, alguma coisa do tipo, e acharem um medicamento vencido na empresa, dentro da prateleira, isso pode ser acarretado com uma notificação, com uma punição, com uma multa. Então é importantíssima essa parte do trabalho. Se você não fizer controle de medicamentos, você automaticamente corre o risco de sofrer alguma dessas coisas que eu falei, tá bom? Então, controle de medicamentos basicamente é isso. O próximo tópico aqui do nosso slide é registro de documentação. Bom, aqui a gente por um longo período trabalhou com a farmácia popular. Na farmácia popular você tinha que fazer registro de documentações, ali você tinha que colocar a identidade do cliente, né, original, frente e verso, ou a CNH, juntamente com a receita, juntamente com um papel que é imprimido no caixa, assinado pelo cliente, para que possa ser liberado o medicamento para ele. Atualmente a gente está numa implantação de PBMs. O que são PBMs? PBMs são medicamentos que vêm diretamente do laboratório, que também vai precisar ser feito o mesmo processo. E o registro de documentações é feito por quem efetua a venda. Então o que acontece? Você efetuou a venda, você tem que fazer corretamente o registro de documentações para que a gente não tenha nenhum problema na hora de alguma fiscalização relacionada a isso. Por exemplo, vamos fazer uma auditoria no PBM de tal laboratório e não tem os documentos. Se isso acontecer, a empresa perde o PBM e você perde a oportunidade de vender. E o último aqui nas responsabilidades legais é o aconselhamento responsável. O que é um aconselhamento responsável? Bom, galera, aqui entenda o seguinte, a gente está formando vocês para serem os melhores profissionais. Então eu não estou formando aqui você para ser um atendente que empurra medicamento, que pratica empurroterapia, que usa a prática ilegal de medicamentos, uso irracional. Não, aqui eu quero que você foque em uso racional de medicamentos, que é o quê? Que é aquela maneira correta de se tomar os medicamentos, orientado, e foque em saúde, né? Então a gente vai te ensinar a indicar vitaminas que são suplementos que vão auxiliar na saúde do cliente. A gente vai te ensinar a vender muito, mas a gente vai te ensinar a vender de maneira responsável. Não é indicando 12 caixas de losartana. Na verdade, isso não é nem interessante. A gente vai te ensinar a fazer a venda juntamente com as vitaminas, com os adjuvantes que vão trazer uma maior venda para você e vão fazer principalmente que o cliente volte mais vezes na farmácia. Porque o que acontece? Se você vende 3 civastatina para ele, você concorda comigo que a civastatina é usada uma por dia?
E isso vai fazer com que ele demore a voltar 3 meses na farmácia. Não é isso que a gente quer. A gente quer vender uma caixinha de cibastatina com adjuvante que ajuda a diminuir a, as taxas de colesterol no organismo. É isso, esse é o foco. Então, estou focando aqui para te transformar de fato num atendente top. Não aquele comum que todo mundo faz, que os caras replicam aí, que para aumentar a venda ele vende mais caixinha. Só que ele aumenta a venda naquele momento e ele perde 3 meses de venda que ele poderia estar vendendo para aquele mesmo cliente novamente mais produtos. Beleza? Então, aconselhamento responsável tem a ver com isso, tem a ver também com você dar as informações precisas e corretas relacionadas ao uso de medicamentos. Então, para isso, no próximo módulo eu vou te ensinar cada medicamento, sua posologia, vou te ensinar uma ferramenta que você vai utilizar para poder tá otimizando aí sua indicação, onde você vai achar ali dentro dessa ferramenta as melhores posologias para cada doença. Beleza?